E antes de eu passar a palavra para o Capês, para comentar sobre esse tema, a Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco, a ASERP, enviou uma nota informando que não houve falta de inserções de propagandas na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Na nota, a ASERP destaca que todo o trabalho foi feito de acordo com as diretrizes do TRE de Pernambuco desde o início do processo de parceria por eleições limpas. A ASERP destaca também que todas as emissoras seguiram a legislação. Ainda segundo a associação, em uma eleição tão polarizada e fiscalizada em todos os estados, cabe informar que não houve nenhuma denúncia de veículo associado que tenha incorrido em descumprimento do que determina a legislação de acordo com o TRE. A ASERP finaliza e destaca que acompanha os desdobramentos e reitera sua confiança nos veículos associados, bem como nas instituições responsáveis pela apuração dos fatos. Professor Fernando Capês. Então, essa é a questão. Nesse momento, não é o caso, nem dá tempo de fazer qualquer imputação leviana a membros ou servidores do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais eleitorais. A eleição vai ser aqui, domingo. Esse não é o momento para fazer apuração de responsabilidade, apuração de crime ou o que quer que o valha. Esse é o momento para constatar a ocorrência ou não do fato. Se por algum motivo, por alguma falha da Justiça Eleitoral, chegaram às rádios informações assimétricas, planilhas de tempo distorcidas entre os candidatos e que tenha favorecido um em detrimento do outro, é necessário, em primeiro lugar, dizer: isto não ocorreu, as planilhas estão aqui, embora seja obrigação das emissoras de rádio e televisão a veiculação, é obrigação do Tribunal Superior Eleitoral dizer qual é o tempo que cada uma delas deverá destinar e utilizar. Então, isto tem que ser esclarecido. Houve ou não houve? Tem que ser respondido ainda hoje. No máximo até amanhã, se ocorreu ou não ocorreu essa distorção. E se ela ocorreu, que seja sanada com o suprimento dessa lacuna pela veiculação, ainda há tempo de fazê-lo. Não dá para ficar discutindo de quem é a responsabilidade. Houve aqui uma denúncia clara, preciso saber quais são as rádios que assim se manifestaram, em quais delas houve o recebimento de planos de mídia distorcidos, de disponibilização de tempos que não são equânimes, para que então seja suprida essa lacuna e feito esclarecimento, para que não paire dúvidas sobre a isenção e imparcialidade da Justiça Eleitoral. Será extremamente ruim para a democracia questionamento sobre a atuação da Justiça Eleitoral. É como aquela final de campeonato que se começa a culpar o árbitro pelo resultado final. Isso é ruim e o TSE tem condições de fazer esse esclarecimento a tempo ainda e determinar o suprimento de uma eventual desvantagem alegada por um dos participantes. Nesse sentido, acho que nós temos que encaminhar a discussão. Ou é responsabilidade... Primeiro lugar, ou não ocorreu o fato. Segundo lugar, ocorreu o fato por culpa das emissoras de rádio ou por culpa da disponibilização de tempo do Tribunal Superior Eleitoral. Que se supra esta omissão e essa irregularidade e se completamente... Só salientar, eu vou passar, todos vão falar, crianças. Nós temos aqui uma informação do Fernando Chagas, que é da Associação Baiana de Empresas de Rádio e Televisão, né? Ele nos aponta uma irregularidade e a Associação Pernambucana, de outro lado, diz que não ocorreu, né? Então, nós temos aí algo que pode ser verdadeiro, que pode ser falso, nós não sabemos. A grande questão é o TSE, né? Um órgão que fala que é verdade, não pode falhar, ele tem que ser infalível, inclusive na função de controlar e acompanhar. Mas vou dizer mais, né? Se fosse ao contrário, devia ser feito a mesma coisa. Se fosse inserções para o lado do presidente Bolsonaro, eu estaria aqui da mesma maneira dizendo que devia ter que ser avaliado de maneira coerente, porque isso pode direcionar as eleições do Brasil. Gente, é simples, não existem pesos e medidas diferentes quando se fala em democracia. E é isso que a gente vê no Brasil hoje. É assim que a esquerda se posiciona. Você coloca uma coisa que tem que ser só avaliada e você já é atacado com uma série de outras coisas que nada tem a ver. Você citou já, César, algumas vezes que eu sou um deputado com mandato eleito. Eu sou sim.
Agora, eu estou pegando aqui uma acusação feita e pedindo que ela seja avaliada. E você aqui hoje, publicamente, no ar, em cadeia nacional, fez uma acusação dizendo que o presidente está se utilizando das emendas para poder privilegiar as eleições. Olha só que coisa. Eu acho que a gente não deve mudar o foco do que está sendo discutido aqui. Não, mas isso foi falado aqui. Debate porque agora, o programa vai perder. Você fez uma acusação, você acusou o presidente. O programa vai perder. Eu acho interessante, Tomé. Ótimo ponto que você me dá. Por que é interessante mudar o foco? Porque se você diz que você preza pela democracia e pelo Estado democrático de direito, qualquer dimensão que seja ressaltada que incorra em ilegalidade precisa ser submetida. Mas qual a legalidade você então manda emendas? Vamos lá. O exemplo é... Qual a ilegalidade de estabelecer um processo de direcionamento de você está acusando o presidente de lecionar? Você está acusando o presidente em cadeia nacional? Você está acusando? Vocês estão discutindo Lula e Bolsonaro? Isso aí. Nós temos um fato grave aqui na mesa. Esse tom de intimidação que você adota no sentido de dizer você está dizendo em rede nacional, você não pode dizer isso, você vai ter que... Eu aprendi com vocês. Veja, não existe vocês, cara. Aprendi assim que vocês fazem. Põe palavras na boca, acusam. Se você é um parlamentar eleito e sério e que diz que preza pelo Estado democrático de direito, existem 19 bilhões de um teto de gastos. Não, e a inserção de rádio e televisão? Tá entendendo? Não, porque vamos falar dos milhões. Exato. Vamos falar dos milhões. O assunto é esse. Qual o tema que está na pauta para ser discutido? O que ele está dizendo é que o que ele está tentando fazer... Eu já propus aqui. O que ele está dizendo? Senão a gente vai ficar discutindo com base em força. Deixa eu só terminar de me articular. Veja, é óbvio que no debate público, na vida pública para todos os efeitos, quem determina a pauta tem muita força. É óbvio que se a gente diz aqui o que a gente vai discutir no Linha de Frente hoje é pertinente à suposta irregularidade que desfavoreceu o Jair Bolsonaro durante a sua campanha eleitoral. E isso, você está circunscrito ao que vai ser discutido dentro dessa seara. Perfeito. É óbvio que se eu te digo, não, vamos discutir durante o programa a questão de como o Bolsonaro utilizou a máquina pública para favorecer a sua própria campanha. Eu quero saber se há crime. É óbvio que há crime. Então você está dizendo que há um crime você tem um jurista. Você tem um jurista na figura do Pavinato, que é o âncora. Você falou, é óbvio que há crime. Pavinato, utilizar a máquina pública para fazer campanha eleitoral caracteriza um crime ou não? Então, e quem você está falando isso de maneira subliminar ou você está acusando o presidente de 19 bilhões o teto de gastos? Aonde que eles tirou isso? De onde tirou essa informação? Olha, nós vamos agora para Brasília, já que aqui na cidade do México existem dados que demonstram que já que aqui... Traz os dados, câmera close. Traz os dados, a gente conversa. Narrativa. A dívida pública está chegando em 400 bilhões. Mas traz. Cadê o dado? Cadê a prova? Traz, a gente conversa. É óbvio. Pelo amor de Deus. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Tem que deixar acalmar, né? Eu na outra encarnação fui pedagoga. Orçamento secreto. Bom, nós vamos voltar para Brasília e agora nós falamos com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, boa tarde. Quais as últimas informações? As últimas informações é lindo, né? As últimas informações da capital federal, Yasmin. Oi, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui em mais uma edição do Linha de Frente. Olha, as informações aqui em Brasília que seguem repercutindo a respeito dessa exoneração do servidor do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Machado. E uma informação que a gente está apurando desde cedo é a seguinte: no começo da manhã a gente recebeu informações ali de fontes ligadas ao governo de que eles não estariam conseguindo ter acesso a algumas informações desse servidor do Tribunal Superior Eleitoral. Quais informações eram essas que eles queriam ter acesso? Informações sobre título de eleitor, filiação partidária, se haveria ali uma filiação partidária por parte desse servidor chamado Alexandre, e eles não estavam conseguindo, e a suspeita que foi levantada por essas fontes, as quais eu conversei, era a seguinte, de que ele poderia ser filiado a algum partido político, e isso
isso poderia ter envolvimento, refletir nessa exoneração, nessa questão das inserções na campanha de rádio, tanto do presidente Jair Bolsonaro como candidato do Partido dos Trabalhadores. A gente continuou apurando esse caso e a gente recebeu uma informação do Tribunal Superior Eleitoral de que a situação de Alexandre Gomes Machado é uma situação regular, ele está com o título de eleitor em dia, com todas as suas obrigações eleitorais em dia e que ele não teria nenhuma filiação partidária, ou seja, essa suspeita levantada no começo da manhã foi rebatida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas ainda assim, esse caso segue repercutindo aqui em Brasília. Eu falo aqui ao vivo de dentro do Congresso Nacional, pouca movimentação de parlamentares aqui, mas pelas redes sociais eles têm falado sobre esse assunto. Inclusive a gente separou algumas publicações feitas por parlamentares nas redes sociais a respeito desse tema. Eu começo com o deputado Marcos Feliciano, que disse o seguinte: exonerar um servidor, apenas isso, e o estrago feito, queremos uma investigação incisiva. Foi uma publicação feita pelo deputado Marcos Feliciano. Na sequência, a gente também traz uma publicação feita pelo senador Luiz Carlos Reis, em que ele fala o seguinte: crime eleitoral, ele questiona. Temos, afirma o senador. O nosso presidente Jair Bolsonaro apresentou provas, algo de enorme gravidade que não é manchete nos jornais. O que está acontecendo com o Brasil? Questiona o parlamentar. Já não há disfarce, está tudo dito, finaliza o senador Luiz Carlos Reis em essa publicação dele. Na sequência, a gente também traz aqui para a nossa audiência acompanhar uma publicação feita pelo deputado Paulo Martins. Ele afirma o seguinte: comprovados os fatos, é caso para o sujeito conhecer o banco de trás da viatura. E para fechar esse giro aqui de parlamentares que se pronunciaram, a gente separou poucos, mas tem muitos outros também falando sobre isso. A gente traz uma publicação do deputado Orlando Silva, que ele fala o seguinte: Bolsonaro e sua turma são tão mentirosos que depois do atentado que não podia ser filmado, agora inventaram uma fraude fake. Nem as rádios existem, é muita cara de pau. Ainda bem que está na hora do Jair e pode levar o paraquedista carioca junto, melhor dizendo. Essa foi uma publicação feita pelo deputado Orlando Silva, da oposição aqui dentro do Congresso Nacional. Como eu disse, eu estou aqui dentro do Congresso, vou seguir por aqui, pouca movimentação, mas qualquer parlamentar que estiver por aqui, a gente vai conversar com ele, tentar trazê-lo aqui para o debate, e eu chamo vocês caso eu consiga algum parlamentar para falar sobre esse assunto. Volto com vocês. Muito obrigado, Yasmin. E daqui a pouco mais notícias de Brasília. Bom, nós temos uma coisa séria. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Fernando Capês, que é a seguinte: se isso, né, restar comprovado, qual é o impacto no resultado da eleição? Ou não tem impacto? Porque nós nunca vivemos isso no Brasil. Não tem jurisprudência, não tem lei que preveja, não há uma situação como essa na história em que a gente tem algum parâmetro para dar alguma resposta jurídica, certo? Sem dúvida. Veja, é claro que se comprovado o fato, há um prejuízo para uma das candidaturas. Prejuízo, inclusive, presumido, não precisa ser provado, comprovado. Você ficasse com 154 mil inserções, se é que é verdade. Isso, evidentemente, cria um prejuízo. Porém, nunca houve na história do país antes uma eleição que se colocasse em risco de ser anulada. Eu não acredito que o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, vá anular uma eleição sob esse argumento. Uma questão, inclusive, de segurança nacional, institucional, né? Pena de provocar uma grave alteração da segurança interna institucional. Mas por essa razão é que não é tão difícil assim o TSE requisitar. Quais são as rádios que vocês estão alegando? Muito bem. Rádios, encaminhem para nós o plano de mídia recebido. Houve falha ou não houve? Isso pode ser feito em um dia. E em seguida possibilitar ao candidato a inserção, ou, se a denúncia for falsa,
expor a falsidade da eleição, que também terá impacto no resultado eleitoral. Qualquer que seja verdadeira ou falsa, o eleitor tem que saber, porque isso, a falsidade ou veracidade, tem impacto direto no resultado da eleição. Não, essa situação, tá? Ficando aqui no foco, ela é muito grave. Né? César, você não acha que o TRE devia já mostrar, olha, tem o número do inquérito da exoneração? Ele não tinha que jogar mais transparente? Porque o que o TSE, né, o do Xavier, vamos falar o Xavier, que eu não quero falar não. O Xavier, ele devia já abrir todos os dados, por que ele foi exonerado e não deixar esse intervalo de dúvida pairando na sociedade. Isso não é prejudicial às duas campanhas, do Sassá e do Dedé? Veja, Pavinato, como eu vejo, todo nível de transparência é absolutamente desejável. Quanto mais transparência você tiver, melhor. Agora, enquanto bom a jurista, você é professor de direito, você entende muito bem que o ônus da prova cabe a quem acusa. Se você está alegando que existe uma determinada irregularidade e que você foi prejudicado, você precisa, de alguma forma, mostrar a substância que corrobore aquilo que você está propondo. Mas aí ele precisa da ajuda do TSE, que a prova está com ele. É o TSE que faz isso. Ele é parte envolvida. Ele no caso, ele mostrou o início, ele mostrou um indício, que é uma auditoria. O TSE agora tem que dizer se a auditoria traz dados falsos ou porque dados que mereçam ser apurados. Aí ele pode afirmar e mostrar com a planilha dizendo, olha, não tem cabimento o que você disse, porque estão aqui os planos de mídia que nós disponibilizamos aos partidos. Exato. Isso ele pode fazer imediatamente. Tem que ter o espelho. Ele mata na hora a questão. Veja, me parece que de muitas maneiras o Alexandre de Moraes disse, existem uma série de coisas que não... Perdão. Então, o Xavier disse que, olha, os dados que vocês estão apresentando não trazem solidez suficiente para avançar o que vocês pleiteiam. A empresa surgiu em 2020. Ela tem como atividade primária criar programas de software. Não criar nenhum tipo de programa de monitoramento específico que seja apto a gerar prova empírica nesse sentido. O que foi demonstrado dá conta de material via webcast e não via radiodifusão, que é aí que está a concessão pública. Ou seja, existe uma série de inconsistências que, a meu ver, caracterizam o que está sendo postulado é extremamente frágil. Não, sem te interromper, mas no teu raciocínio, o TSE não deveria então dizer é inconsistente a denúncia por isso e isso. Exatamente. Ao invés de simplesmente dizer é inconsistente. E é com essa pergunta do Fernando Capês que nós vamos... É com a pergunta do Fernando Capês que nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos para respondê-la. São 15 horas e 4 minutos.